destruição do segundo Beit HaMikdash, e depois veio a destruição, 400 anos depois veio a destruição, mas, então, vamos entender historicamente. Depois da destruição do primeiro Beit HaMikdash, o povo de Israel é exilado para a Babilônia. Quando existe 70 anos depois da destruição do primeiro Beit HaMikdash, do primeiro grande templo, é reconstruído o segundo grande templo, mas 75% do povo fala, aqui está ótimo. Está maravilhoso na diáspora. A gente não quer sair daqui. E é interessante que as pessoas que viviam na Babilônia, elas tinham uma vida que a gente podia falar que era uma vida agradável. Elas tinham uma vida que deixavam a lei judaica, por exemplo, era permitido ter o tribunal a partir das leis judaicas. Era permitido, o povo judeu tinha alguma autonomia, tinha alguma tranquilidade. Então lá na Babilônia eles estavam estudando muito bem, especialmente em duas cidades. Na cidade, uma que se chamava Sura e outra cidade que se chamava Pumbedita. Eram os dois grandes centros de estudo, tá? E lá estavam concentrados a maioria dos sábios do povo judeu. Ao mesmo tempo, na terra de Israel também tinha sábios, em menor quantidade. E lá, eu não vou te falar que só tinha um centro, mas o grande centro de Torá estava na cidade de, em hebraico se chama Tvéria, em português a gente fala Tiberíades. Tá? Um lugar, para quem vem em Israel, um lugar maravilhoso, que tem um lago chamado Kinneret. Então, na cidade de Tiberíades estava a grande yeshivá dos sábios de Israel. Os sábios de Israel, nesse período, eles sofriam muito. Não só os sábios, o povo de Israel, na terra de Israel, sofria muito, na Babilônia menos. Então o que acontece? Esses sábios que estavam na terra de Israel estão preocupados com a continuação da transmissão da Torá oral. Então eles, em Israel, resolvem escrever o Talmud, compilar o Talmud. Agora existem menos sábios, eles são muito perseguidos, tem muita pobreza, então eles decidem ser muito práticos. A gente não tem muito dinheiro, a gente não tem muito tempo, a gente não sabe como é que vão perseguir a gente, então eles compilam o chamado o Talmud Jerusalemita, tá? O Talmud de Jerusalém, mas é interessante, o Talmud de Jerusalém foi compilado na cidade de Tvéria, de Tiberíades. Então por que ele é chamado de Jerusalém? Por dois motivos. Um, para dar honra a Jerusalém. Dois, porque também toda a terra de Israel era chamada de Jerusalém. Tá? Então eles fazem isso, mas eles fazem de uma forma, vamos falar, mais apressada, mais prática. Tá? Então, e aí eles compilam isso ainda no século IV. E depois quase não sobraram sábios, não vou falar que não sobraram do povo judeu, mas quase não sobraram sábios na terra de Israel. Então vamos falar que aos 45 minutos do segundo tempo, em Israel, foi compilado o Talmud de Jerusalém. Já a Babilônia, tá? Só para vocês saberem, foram 5 gerações que duraram de sábios da época do Talmud em Israel. Já na Babilônia foram 7 gerações. E a gente falou que lá a situação econômica deles era melhor, a situação política deles era melhor, a situação de segurança era melhor. Então os sábios podiam estudar mais, se dedicar mais, discutir mais. Então o Talmud da Babilônia, ele é escrito com muito mais calma, com muito mais recursos, então ele acaba sendo muito maior. Realmente são dois estilos diferentes de Talmud. Existe o Talmud da Babilônia, também é interessante os dois, vamos até falar mais uma coisa importante de você saber. O Talmud, a gente já está numa época posterior à Mishnah, uma época que o povo de Israel já não é independente, já faz tempo, tá? Só para lembrar, o segundo Beit HaMikdash, que ainda é a Mishnah, já foi destruído pelos romanos. Então, chega uma hora que em Israel quase não se fala mais hebraico. Qual a língua vigente? É o aramaico. Então, tanto o Talmud jerusalemita quanto o Talmud da Babilônia, eles estão escritos
aramaico, tá? E não é o aramaico igual um ao outro, não é, tá? Eu, como uma pessoa que estudo os dois, eu posso falar a vocês que você sente muita diferença no estilo e na forma, tá? Não, é mais diferente, na minha opinião, do que falar o português do Brasil do que o português de Portugal. Tá? É diferente, tem mais palavras diferentes, mais expressões. É muito interessante também, se eu faço só uma analogia, só para você entender um pouquinho mais. A gente sabe que quando a gente fala você e fala se, mas originalmente era vós me se, só que ninguém tem paciência de falar vós me se, né? Até você falar vós me se, o cara já foi para outro lugar. Você quer sair, chamar a menina para sair, vós me se, que ela já está saindo com outro. E era vossa mercê. E aqui tá me falando, era vossa mercê, aí já ficou uma bagunça. Mas agora, usando essa analogia do vossa mercê, vós me se, você se, daqui a pouco vai ficar só o tá? A mesma coisa acontece no Talmud jerusalemita, você percebe um pouco quase a pressa. Então as frases lá, elas estão muito compiladas, muito pequenas, muito curtas, entenda, até tem perguntas feitas para elucidar que o sábio considera elas tão simples que ele nem responde. Interessante isso, é totalmente diferente, tá? Então, os dois estão escritos em aramaico. Então, para estudar direito, eu tenho que estudar aramaico. Eu contei algum tempo atrás que me chegou um texto de uma pessoa que fez uma pergunta, uma pessoa da academia, fez uma pergunta sobre uma coisa da Kabbalah, de encontrar a pessoa certa para casar e não sei o que. E aí ele me trouxe, Rabino, então um cabalista me falou, um cabalista de internet, o cabalista de internet me falou que tem que olhar porque está escrito no Talmud, e ele traz a fonte. Eu falei, me traz a fonte. Eu falei, não está escrito no Talmud isso não, eu estudei, não está não. Aí eu vi qual era a fonte, a tradução estava totalmente errada. Então eu não sei se é ignorância, o cara quis fazer, ou não sabe aramaico, tá? Só para vocês saberem, eu não nasci sabendo aramaico. Então, além do hebraico, eu tive que na yeshiva quebrar os dentes para aprender o aramaico. Então, hoje em dia, quando eu estudo Kabbalah em aramaico, quando eu estudo o Talmud em aramaico, é porque sem isso eu não ando. Sem isso eu não tenho como estudar as principais fontes de verdade, tá? E esse é o problema, até da pergunta anterior, estudar na tradução não tem, é chato, é assim um pouco pedante falar isso, mas é verdade. A gente perde muito, muito. É melhor do que não estudar, eu concordo, mas estudar a tradução muitas vezes é muito problemático. Vamos ver a pergunta do Márcio. As conclusões desses entendimentos ocorrem por discussões entre os sábios ou por forma mística? Cara, adorei, Márcia, a sua pergunta. Adorei sua pergunta. Eu podia dar uma aula inteira só sobre isso, tá? A resposta é que é através de discussões. Não é de forma mística. O Talmud, tá, rejeita veementemente a busca de respostas através da mística. Por quê? Porque Deus, na Torá escrita, ele fala que ele dá a Torá para os seres humanos. Então os seres humanos têm que usar sua capacidade intelectual, tá? Seja de memória, seja de compreensão, para entender a Torá escrita, oral, e entender também qual a lei. Então os sábios muitas vezes discutem e nunca a lei vai ser dita porque apareceu um pássaro no céu e falou alguma coisa. Não. Mesmo se aparecesse esse pássaro no céu, tá, existe. Eu estava na dúvida se eu falava ou não. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. O tempo sempre é um problema. Mas existe uma discussão na Gemara entre Rabi Eliezer e os sábios. Eles discutem sobre um tipo de forno da época, se ele é puro ou impuro. E Rabi Eliezer traz provas intelectuais que ele tem a razão que é puro. Os sábios trazem provas que ele é impuro. E aí Rabi Eliezer, ele tenta trazer provas místicas. Se eu tenho razão que esse muro se aproxime de mim, e aí veio os sábios e falam assim, a gente tem razão, o muro vai para o outro lado. E assim começa um monte de sinais, até que vem Rabi Yoshua e fala,
A Torá não é decidida dessa forma. A gente não aceita o lado místico, a gente aceita o lado que Deus ensinou para a gente utilizando o intelecto. Então a lei ela é resolvida através das discussões e a gente entender qual o lado que tem razão. Foi excelente pergunta, Márcia, muito obrigado. Tá? Ainda tem muita coisa, hein, galera? Então a gente explicou um pouquinho a importância, como o Talmud é importante, o que tem dentro dele. A gente explicou até a língua que ele está interessante, tá? Só lembrar que já Rabi Shimon Bar Yochai, que já é da época da Mishnah, ele já usou, né? Já está em aramaico. Tá? Então é importante entender. Eu queria falar uma palavrinha, isso que eu lembrei agora também. Eu quero falar para vocês que o aramaico, por um lado, ele tem algo de diáspora, por outro lado, ele é considerado uma língua especial também no judaísmo. Existem palavras na Torá de Deus que estão em aramaico. Por exemplo, o primeiro mandamento, Anochi Hashem Elokecha, tá? Eu sou o seu Deus, tá? O primeiro dos 10 mandamentos, eu sou o seu Deus que te tirei do Egito. Em hebraico, a palavra eu é Ani. Em aramaico é Anochi, e está escrito Anochi. Existem outros exemplos, mas só para vocês entenderem que o aramaico também é considerado uma língua especial, tá? Beleza. E se vocês me perguntam, tá, só para vocês saberem, até o dia de hoje nós estudamos a Gemara em aramaico. Tá? As discussões, todos assim, os comentaristas da Torá que a gente, da Gemara, que a gente vai chegar nisso outra vez, também escrevem em aramaico. A maioria deles, talvez quase todos, utilizam do aramaico para fazer esse entendimento, e acaba que muitos livros até hoje utilizam muito do aramaico, ou seja, já é quase exigido de uma pessoa que quer realmente crescer muito em Torá, ser um sábio de Torá, o conhecimento do aramaico. Então eu proponho a vocês que vocês entrem na rede social do Contraste e falem: Yaakov, você só dá aula pra gente de hebraico, cara. Alfabetiza a gente em aramaico. Aí é problema dele, ele faz o que ele quiser. Não, mas isso é difícil, tá? A alfabetização é a mesma, tá? O Aleph, Beta, as letras são as mesmas que o hebraico, mas o idioma não é o mesmo. Tem algumas palavras muito parecidas, mas outras que não. Beleza. Tá? Só de curiosidade, uma das coisas que eu faço com meu filho hoje, meu filho de 12 anos, é ensinar ele a estudar o Talmud e transmitir para ele o aramaico. Para quem já tem a base boa do hebraico, é bem mais fácil. Ele faz questão de entender palavra por palavra e é assim que tem que ser mesmo. Então é maravilhoso. O que eu quero te mostrar agora, tá? Depois que a gente explicou um pouquinho o momento histórico e tudo mais, eu quero só falar, o Talmud Jerusalmita, ele foi compilado no final das contas pelo sábio chamado Rabi Yohanan, e o Talmud da Babilônia, o Bavli, foi pelos 2 rabinos, Rav Ashi e outro sábio que é Ravina. Não é Ravina, é Ravina, é o nome dele, tá? A gente dá mais importância ao Talmud da Babilônia. Por quê? Porque a gente sabe que muitos sábios viajavam de um lugar para o outro, ou seja, o conhecimento era transmitido, não era por e-mail nem por WhatsApp, mas haviam sábios que iam da Babilônia para Israel e que iam de Israel para a Babilônia, a gente sabe disso. Agora, na Babilônia, existiam muito mais sábios do que na terra de Israel. 2, a gente fala que eles viram, os sábios de Israel, da Babilônia, viram pelo menos boa parte do Talmud de Jerusalém. Então eles tinham como também levar em conta e levar as conclusões da lei até os últimos detalhes. Então, normalmente, saibam que hoje em dia, de uma goleada enorme, o Talmud da Babilônia é muito, muito, muito mais estudado do que o Talmud jerusalmita, até também porque ele é menos complicado, por um lado, e a gente vê que ele também tinha mais sábios lá, então ele ganha uma importância maior do que o outro, tá bom? É legal saber sobre isso também. Agora, o que eu quero mostrar para vocês
Tá? Eu quero mostrar para vocês uma página do Talmud. Tá? Eu quero que vocês, eu tenho certeza que alguns já viram, outros não, mas eu quero mostrar um pouquinho a estrutura, o que tem, e assim isso também vai dar porta para a gente entender mais nas aulas que vem. E se der tempo hoje, eu quero ainda tocar em mais um tema importante, se vale a pena você que está na Academia de Moisés já estudar o Talmud. Tá? Eu tenho algumas observações muito importantes. Se eu não conseguir fazer dessa vez, eu vou sim ter que fazer em outra vez, e vai ser muito, muito, muito importante. Eu peço para, se eu não conseguir fazer dessa vez, por favor, não tomem ainda conclusões. Esperem a próxima vez que a gente falar sobre a Torá. Tá? A gente vai mostrar, então, eu vou mostrar agora para vocês uma página, como é a estrutura de uma página do Talmud, tá? Então, olha só, aqui a primeira página do Talmud. Primeira coisa interessante que vocês veem, o Talmud, tá? Vocês estão vendo um monte de letrinha, né? Parece uma sopa de letrinhas. Vou falar para vocês que até eu ir para Yeshiva, eu não usava óculos. Os óculos começavam a me estivar. Interessante. A minha mãe, quando eu chegava em casa, falou: mas como é que se lê todas essas letrinhas? O que vai acontecer com o teu olho? Vai acontecer que alguém vai ganhar dinheiro comigo, que eu vou ter que comprar um monte de óculos. Tá? O Talmud é esse texto que tá... A gente já vai mostrar, quer dizer, a gente já tem tudo bonitinho. Mas essa é uma página de Talmud, primeira página. Uma coisa muito curiosa que eu quero tratar para vocês é que a primeira página do Talmud, a numeração, a paginação, de acordo com o valor numérico das letras em hebraico. Sempre, então você tinha que falar, então qual a primeira página?